O mesmo fenômeno está acontecendo com a psicologia perinatal e com o pré-natal psicológico, que é tema da nossa aula de hoje. Cada vez mais gestantes estão descobrindo que existe o pré-natal psicológico e que quem realiza o pré-natal psicológico é o psicólogo perinatal. Então, cada vez mais, parte da gestante procurar por psicólogos que ofereçam a técnica de pré-natal psicológico. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiava do Mater Online. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje. O tema da nossa live de hoje é como a psicóloga faz o pré-natal psicológico. É um tema muito perguntado aqui, né? O pré-natal psicológico, ele tá ficando meio famoso, né? Entre os psicólogos. Muitos psicólogos que não têm conhecimento em psicologia perinatal estão querendo aprender essa técnica, inclusive, para poder ofertar aí na sua clínica. E a gente vai ver aqui, durante essa live, que para poder ofertar a técnica do pré-natal psicológico, é sim muito necessário ter o conhecimento da psicologia perinatal, porque não é uma técnica que é baseada em achismos, né? Ou em dinâmicas de grupo. É uma técnica que é aplicada por quem conhece, por quem sabe sobre psicologia da gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, entre outros conhecimentos importantes aí, ok? Então, já pega papel e caneta para vir participar aqui desta live, porque sempre tem informações relevantes e importantes. E depois você vai se arrepender de não ter papel e caneta aí do seu lado, tá bom? Então, já corre lá, já chama seus colegas para virem participar aqui com você e já corre pegar o seu papel e caneta também, porque a aula vai começar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Por que hoje eu resolvi vir falar aqui com vocês sobre pré-natal psicológico? Além de ser uma técnica que as gestantes já estão procurando, e eu acho bem interessante contar uma história aqui para vocês, que durante a minha graduação, eu acho que era mais ou menos o ano de 2006, 2007, mais ou menos. Os meus professores de graduação, eles já sabiam que eu gostava de trabalhar com as questões aí da perinatalidade, né? E eu lembro que uma das minhas professoras, eu fazia com ela grupo de teoria do apego, né? Então, todo um dia da semana lá a gente se reunia para discutir a teoria do apego. E como ela sabia do meu interesse e tal, e tinha acabado de abrir mestrado na Unesp aqui de Bauru. Para quem não sabe, eu sou da cidade de Bauru, né? E fiz meu mestrado aqui, minha graduação aqui, meu pós-doutorado, tudo aqui na Unesp de Bauru. Só o doutorado que eu fiz na Unesp de Botucatu, tá? Mas lá na graduação, por volta de 2006, a professora, sabendo do meu interesse, e, né, tinha acabado de abrir lá a turma de mestrado, a professora chegou e falou assim para mim: Rafaela, você já ouviu falar em doula? Sabe por quê? Eu peguei uma aluna aqui, que ela é psicóloga, e ela vai fazer mestrado comigo, ela passou no processo seletivo e ela é doula. E eu descobri o que é doula. Ela veio toda empolgada para me contar o que era doula. E aí eu fui falando para ela, não, eu sei, fui explicando. Ela falou, não, é isso mesmo, mas eu descobri que essa aluna, né? Quer dizer, olha só, em 2006, professora universitária não sabia o que era doula, e uma professora universitária de teoria do apego, tá? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje a maioria das pessoas sabe o que é uma doula, né? Já se passaram mais de 10 anos, e hoje as mulheres, quando elas engravidam, elas já procuram por uma doula, tá? Então, o que era totalmente desconhecido lá naquela época, era totalmente desconhecido naquela época, hoje já virou assim, comum, né? Gestantes do senso comum que não tem graduação, ou que tem graduação em matemática, sei lá, engenharia, qualquer outra coisa, elas sabem o que é doula e estão, né? E procuram por uma doula, assim como os profissionais da saúde sabem o que é doula. É muito difícil a gente encontrar hoje alguém que não saiba o que é doula. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o mesmo fenômeno está acontecendo com a psicologia perinatal, em especial com a técnica do pré-natal psicológico.
O mesmo fenômeno está acontecendo. Lá em 2006, ninguém sabia o que era doula. Algumas doulas estavam se divulgando aqui pelo país, tá? Algumas doulas estavam se formando aqui no país e ninguém sabia. As gestantes não estavam procurando por doulas porque elas nunca tinham ouvido falar em doula. 2022, mais de 10 anos depois, né? Não consigo fazer as contas agora aqui, porque eu estou concentrada em dar aula para vocês. Mas, passado esse tempo, o que aconteceu? Essas mulheres doulas, né? Essa profissão doula se tornou algo comum, algo que faz parte do dia a dia. Todos os profissionais da saúde e mulheres que engravidam sabem do que se trata. O mesmo fenômeno está acontecendo com a psicologia perinatal e com o pré-natal psicológico, que é tema da nossa aula de hoje. Cada vez mais gestantes estão descobrindo que existe o pré-natal psicológico e que quem realiza o pré-natal psicológico é o psicólogo perinatal. Então, cada vez mais, parte da gestante procurar por psicólogos que ofereçam a técnica de pré-natal psicológico, tá? Então, a mulher, ela geralmente ela engravida, ela vai atrás de uma doula, ela vai tentar um parto normal, porque, né, ela busca conhecimento, ela sabe que é o melhor para ela, tenta buscar uma clínica humanizada, né, para que ela possa começar o seu pré-natal e tudo mais, e ela aproveita também já para pesquisar um psicólogo para ela fazer o pré-natal psicológico dela, tá? Ainda é pouco, ainda é raro, exatamente porque nem mesmo os próprios psicólogos sabem que existe a psicologia perinatal, nem mesmo os próprios psicólogos sabem que existe pré-natal psicológico. Mas eu vejo a mesma coisa, o mesmo movimento acontecendo. Hoje é 2022, tá? 2030, isso vai ser muito comum. Então, a gente vai ter muitos psicólogos perinatais e as mulheres, elas vão já correr atrás do seu pré-natal psicológico, como algumas já está acontecendo, tá? Então, já está acontecendo este movimento e ele tende a aumentar cada vez mais. Então, por isso, é importante que você fique aqui até o final dessa live, com papel e caneta na mão, porque a gente está falando de uma tendência, tá? Que está começando a crescer e expandir no Brasil. A psicologia perinatal é a psicologia do futuro, sim, tá? A gente já teve a época da psicologia hospitalar, teve aquele boom, todo mundo quis fazer psicologia hospitalar, psicologia organizacional, entre outras coisas. Agora a gente está exatamente no momento em que as pessoas estão começando a perceber a grande importância de ter o conhecimento na área perinatal, porque ela é o começo de tudo, né? Se eu quero prevenir ansiedade, estresse e depressão em adultos, para que eu possa prevenir essas alterações emocionais em adultos, eu preciso intervir no início da vida. Então, cada vez mais psicólogos estão tendo esse tipo de noção. E ao ter esse tipo de noção, eles estão estudando mais psicologia perinatal e aplicando mais nos vários campos da psicologia, clínica, hospitalar, saúde pública, social, avaliação psicológica e por aí vai, tá? Então, o fato é que a psicologia perinatal é a psicologia do futuro. Então, se você quer acompanhar as tendências da psicologia e não ficar na psicologia do passado e ir para a psicologia do futuro, se você quer estar por dentro de informações que a gente não aprendeu lá na graduação, mas que são relevantes demais para qualquer tipo de atendimento que eu faça com homem, com mulher, com idoso, com adulto, com criança, não só com gestante, mulher no parto ou no pós-parto, mas todos a população que a gente atende na clínica, né? Quando você consegue fazer essa percepção, as coisas mudam. Então, é uma tendência. Então, se você quer ser um psicólogo que conhece as tendências, está por dentro e até, né, aproveitar a grande oportunidade do momento, porque lá na frente as pessoas, né, vão começar, ai, meu Deus do céu. Só que quem ganhou dinheiro primeiro, né, fez nome, foi pioneiro, é você, tá bom? Então, é importante eu deixar isso claro também para vocês entenderem de que psicologia nós estamos falando, da importância que essa área tem para a psicologia no Brasil, que ainda está em construção, ainda é uma bebezinha, né? A gente não tem 60 anos ainda de psicologia no Brasil, ok? Então, ela é super bebezinha ainda.
Então, vamos lá, vamos aprender o que é um pré-natal psicológico, tá? O pré-natal psicológico, ele é uma técnica de prevenção. Nós temos prevenções em 3 níveis: primário, secundário, terciário. A prevenção primária é a prevenção que a gente faz para evitar que uma doença venha acontecer. Por exemplo, prevenir Covid. Como que eu previno Covid? Usando álcool em gel, colocando máscaras, né? Tendo distanciamento social, tomando vacina. Com essas medidas, eu consigo prevenir o Covid, não é assim? Tá? Então, a prevenção ela é específica, direcionada para algo, como prevenir dengue, né? Como prevenir cólera, como prevenir gripe, sei lá. Então, é como prevenir uma doença específica, não dá para ser todas, tá? Então, eu olho para uma específica. Então, aqui no caso, como prevenir alterações emocionais significativas, ok? Então, essa é a prevenção primária. E por que é importante a gente fazer uma prevenção primária de alterações emocionais significativas no período de gestação? Porque mais de 60% das mulheres gestantes apresentam alguma alteração emocional significativa. Se você não sabe o que significa 60%, mais de 60%, significa a maioria, tá? A maioria das gestantes no nosso país, elas vivem em uma condição de risco para apresentar ansiedade ou estresse ou depressão. Os dados são alarmantes: 65% das gestantes apresentam estresse, 35% apresentam ansiedade, 25% apresentam depressão durante o período de gestação, tá? Não tô nem falando do pós-parto, tô falando só do período de gestação. Ou seja, a mulher estar grávida tende a ter uma chance muito alta dela vir apresentar alguma alteração emocional significativa. Então, essa técnica, gente, ela é extremamente importante, porque ela vai ajudar a prevenir algo que é muito comum, né? Vamos colocar que é uma epidemia nacional de gestantes com ansiedade, estresse e depressão, tá? Então, vai ajudar a prevenir isso. Então, é uma técnica muito importante, só que é utilizada por raros psicólogos, porque quem utiliza essa técnica é o psicólogo perinatal. Só que nós temos menos de 1% no Brasil de psicólogos com esse título, com esse tipo de conhecimento, que oferta esse tipo, né, de serviço para a população. Então, quando a gente tem menos de 1% dos psicólogos com conhecimento em psicologia perinatal, nós temos menos profissionais ainda ofertando o pré-natal psicológico, ou seja, muito pouco profissional para a gente conseguir reduzir as altas taxas nacionais que nós temos de mulheres com ansiedade, estresse ou depressão neste período que a gente chama, então, de perinatal. Tá certo? Então, o principal objetivo de se realizar um pré-natal psicológico é prevenir, tá? Essas alterações emocionais significativas. Então, a prevenção primária. Mas é possível também utilizar essa mesma técnica para prevenção secundária. Rafaela, o que é prevenção secundária? É quando a gente já tem a doença, mas a gente intervém para cuidar para que ela não se agrave, tá? Então, se eu tô com gripe, eu preciso tomar medicamento, fazer repouso, me hidratar, ficar controlando febre, essas coisas para prevenir que eu venha desenvolver aí, por exemplo, uma pneumonia. Ok? Então, assim, existe, né? A pessoa já contraiu a doença, mas você cuida para que ela não se agrave. Então, a gente trabalha na prevenção secundária também. Então, quer dizer, a mulher ela pode já estar apresentando estresse, ela pode já estar apresentando ansiedade, ou ela pode já estar apresentando sintomas de depressão, ok? E aí, então, eu vou cuidar para que ela consiga ter um enfrentamento melhor desse tipo de doença que ela está apresentando, desse problema de saúde mental. Não é doença, né? É uma alteração emocional significativa. Então, no meu grupo, eu tenho o principal objetivo de quem não tem ansiedade, estresse e depressão não apresente,
durante a gestação e nem no pós-parto. E para quem já apresenta, o objetivo é que não se agrave, que não evolua, né? E que até realmente diminua, né? Saia dessa posição de apresentar ansiedade, estresse e depressão até o final dos encontros. A técnica do pré-natal psicológico não é psicoterapia. Pré-natal psicológico não é uma psicoterapia. Ele tem efeitos psicoterápicos. O efeito dele é para diminuir a ansiedade, é para diminuir estresse, é para diminuir sintomas de depressão. Então, ele tem um poder, né, de ajudar a diminuir esses estados emocionais, ou seja, então ele tem aí um potencial de psicoterápico, mas não é psicoterapia que eu vou fazer. É o que então, Rafaela? É orientação. Nós, psicólogos, trabalhamos ou na orientação, ou no acolhimento, ou na psicoterapia. São essas 3 áreas que nós atendemos: orientação, acolhimento e psicoterapia. O pré-natal psicológico é uma técnica, não é uma abordagem, não é uma área de atuação, é uma técnica do psicólogo perinatal, tá bom? Que domina, então, conhecimento de gestação, parto e pós-parto. Sendo uma técnica deste profissional com que tem este conhecimento, então, a gente não vai trabalhar com a psicoterapia. A gente vai trabalhar com orientação. Então, o pré-natal psicológico, ele consiste em psicoeducação, tá? Psicoeducação, porque a gente vai educar, orientar e, ao mesmo tempo, vai surtir um efeito psicológico aquela orientação, tá? Então, são orientações bem pontuais, específicas, planejadas, não é o que vem na minha cabeça, são ações planejadas para que eu realmente possa conseguir conquistar o objetivo final, que é evitar que essa minha cliente venha apresentar alterações emocionais significativas, ou se ela já estiver apresentando, que essas alterações não se agravem, tá bom? Então, essa é uma primeira parte aí. O pré-natal psicológico, ele pode ser tanto individual quanto em grupo, tá? Muitas pessoas realizam ele individual e tá tudo bem, mas a forma mais comum de se utilizar é com grupos, tá bom? Então, nós podemos trabalhar com pré-natal psicológico dessas 2 formas. Interessante dizer para vocês também que o pré-natal psicológico, né? Existe o pré-natal biológico, que a mulher vai ao médico, né? E ela faz ali o seu pré-natal biológico. E o psicológico, ele é para cuidar das emoções. Para quem já está acompanhando as nossas lives, já entendeu que o período perinatal é um período de conflitos psicológicos intensos, né? Que vão influenciar na saúde mental daquela mulher. E quando a gente está falando de ansiedade, estresse e depressão, a gente não está falando de algo que existe só no psíquico, mas a gente está falando de algo que existe também enquanto hormônios. Então, se eu estou apresentando ansiedade, estresse, depressão, eu estou tendo uma descarga hormonal também aqui no meu corpo, principalmente o cortisol, né, que é o hormônio aí do estresse, que vai estar presente tanto na ansiedade quanto na depressão também. Esse hormônio, ele vai para o bebê sim, tá? A placenta não serve como um filtro impedindo que esses hormônios cheguem até o bebê. Esses hormônios chegam até o bebê, inclusive, quando em grandes quantidades, de forma excessiva, crônica, pode causar nascimento prematuro e baixo peso, tá bom? Então, pode ter consequências aí para o feto bebê também, essas alterações emocionais que a mulher sente. Portanto, quando a gente faz um pré-natal psicológico, nós estamos sim cuidando da saúde mental desta mulher, mas nós estamos também cuidando da saúde e saúde mental deste feto bebê, tá bom? Então, é como se a gente tivesse 2 clientes ali com a gente. Então, no pré-natal psicológico, é interessante que a gente também entenda que a gente pode atender não só a mulher grávida, tá? Mas quem pode participar? O homem também pode participar.
o casal grávido pode participar, os avós ou tios ou qualquer pessoa que a gente vai chamar aqui de rede de apoio pode participar, tá? Então eu tenho alunas que faz pré-natal psicológico só com os pais. Ela abre grupos de pré-natal psicológico só para atender pais. Eu tenho uma outra aluna que abre pré-natal psicológico só para atender avós, tá? Os avós da rede de apoio da mulher grávida. E é claro que a maioria foca na mulher, né? A maioria dos pré-natais psicológicos que existem no Brasil focam na mulher. E onde a gente pode realizar o pré-natal psicológico, Rafaela? Podemos realizar nas nossas clínicas particulares, podemos realizar em unidades básicas de saúde, podemos realizar em hospitais, podemos realizar em presídios femininos, onde tenha presidiárias grávidas, né? Mulheres em cárceres grávidas, podemos fazer em organizações. E todos esses que eu estou citando para vocês, eu tenho alunos fazendo. Eu tenho um aluno fazendo em penitenciária feminina, tenho um aluno fazendo em hospital, tenho muitos alunos fazendo em unidades básicas de saúde, eu tenho centenas de alunos fazendo na sua clínica particular, tá? E tenho alunos realizando em organizações também. Muito interessante, até fazendo, não como psicólogos organizacionais, mas como psicólogos que oferecem uma espécie de consultoria para a empresa, e, né, empresas grandes, onde tenha bastante mulheres em idade reprodutiva, mulheres grávidas que vão sair para licença maternidade, inclusive, então oferecem nesses espaços também. Então, enfim, gente, todo lugar, né, é possível fazer um pré-natal psicológico também, tá? As informações, o pré-natal psicológico, como não é uma psicoterapia, é uma orientação, né? É um trabalho de psicoeducação, onde a gente vai orientar o nosso cliente a respeito de coisas sobre gestação, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais. Mas o fato é que é possível fazer pré-natal psicológico com vários objetivos aí. Então, por exemplo, eu posso fazer pré-natal psicológico com mulheres de gestação típica, tá? Só com mulheres de gestação típica. O que é uma gestação típica? Mulheres heterossexuais, na vida adulta, tá certo? Que não estejam apresentando nenhum tipo de problema de saúde, coisas assim. Então, é uma maternidade aí, vamos chamar de típica, comum, né? O que a gente mais vê. Mas eu posso oferecer pré-natal psicológico só para homens trans grávidos, por exemplo. Os temas que eu vou debater ali com os homens trans grávidos é bem diferente dos temas que eu vou trabalhar ali com as mulheres heterossexuais, adultas, né, com uma renda legal, sei lá, entende? Vai ser bem diferente. Como vai ser bem diferente eu fazer um pré-natal psicológico com um grupo de mulheres grávidas após perda fetal anterior. Então, ela teve aborto ou teve aí um natimorto, né? Anterior, e agora ela está numa segunda gestação. E aí eu preciso, nessa segunda gestação, montar um grupo só de mulheres, então, que estão grávidas, né, novamente, após uma perda anterior, percebe? Então, eu posso fazer grupos de gestantes adolescentes, só com grávidas adolescentes, só com grávidas com diabetes. Entende, gente? Então, assim, eu posso fazer, ou só grupos com mulheres em cárcere que vão ter os seus bebês ali no presídio e só vão poder ficar com eles por 6 meses. Passou de 6 meses, esses bebês não vão mais ficar com essas mulheres. Então, assim, cada grupo vai ter uma necessidade diferente. Como eu já disse para vocês, eu posso fazer individual ou em grupo, mas o mais comum, o mais frequente que a gente vê hoje no Brasil é o grupo, tá? E não tanto o individual, apesar de poder realizar um individual. Então, quando a gente faz aí esse pré-natal com esses grupos, não existe um único modelo, uma única forma de fazer. Tá? Então, eu não posso dizer para vocês assim, ó, no primeiro encontro você faz isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo outro. Por quê? Exatamente porque cada grupo vai ter uma necessidade diferente. Se for um grupo típico, né? Ok. Agora, e se a gente estiver falando de um grupo
mais específico, né? Só de gestantes e adolescentes, por exemplo. São outros temas que eu vou ter que trabalhar. Percebe? Mas, então, eu não vou passar para vocês aqui quais temas devem ser trabalhados, exatamente porque cada grupo vai demandar uma coisa diferente. Mesmo porque você pode fazer grupos não só com mulheres, você pode fazer grupos com casais, ou só com os homens, ou só com a rede de apoio. Mas o fato é que durante esse processo, né, existe um número de encontros que a gente deve programar. E esse número de encontros, ele pode ir no mínimo 4 ao máximo de 10 encontros. Mas eu sugiro 6 encontros. Eu recomendo 6 encontros. Mas não tem nada de errado você fazer 4, assim como não tem nada de errado você fazer 10. Tudo vai depender de quem é o seu público, do seu objetivo, né, com que você vai trabalhar, vai orientar ali no seu pré-natal psicológico. E por que eu aconselho 6? Porque 4 eu considero que é algo muito rápido, você vai ter que passar as informações muito rápida. Provavelmente não vai dar tempo de ter espaço para perguntas, espaço para debates, né? Só vai dar tempo de você dar a aula, tá bom? Agora, se for 10 encontros, eu acho ruim, porque pode acontecer várias coisas no meio do caminho. 10 encontros dá aquela impressão que eu posso faltar em um, né? Então, ela pode faltar em um, abandonar no meio do caminho, pode ter um nascimento prematuro e essa pessoa não consegue concluir todos os encontros, tá? Então, eu não acho 10 um número legal por conta disso. Agora, 6 fica de bom tamanho. Com 6, você consegue trabalhar o que você planejou, consegue promover discussão, receber feedbacks, né? Então, há esse espaço para que elas possam falar também. Você fala com calma, você faz, né? Cada encontro lá com um tema diferente, mas com calma. E também evita falta. 6 encontros já evita falta. E evita, inclusive, que um nascimento prematuro aconteça no meio do caminho e a pessoa tenha que parar de fazer o pré-natal psicológico com você, porque, né, já nasceu o bebê, tá bom? Então, eu penso que é importante a gente ter essa noção também do espaço que eu vou fazer. Se eu vou fazer em um hospital, por exemplo, essa mulher ela vai ficar internada 6 semanas para eu fazer 6 encontros semanais, por exemplo, né? Um por semana. Então, tem que ter esse jogo de cintura também, né? Se essa mulher ela está internada no hospital e vai ficar 5 dias, então talvez eu tenha que fazer um pré-natal psicológico aí adaptado, né, para esse grupo de mulheres e tudo mais. Então, eu preciso também analisar tudo isso, né? Essas mulheres das unidades básicas de saúde que eu vou oferecer, elas são daqui da região, elas têm condições de vir, né, uma vez por semana, né? Ou é melhor eu fazer durante uma semana mesmo? Eu pego de segunda a sexta e faço o pré-natal psicológico de segunda a sexta. Então, tudo vai depender também dessas questões, tá? O tempo de duração é geralmente de 1h30 a 2 horas, tá? Cada encontro. Mas, novamente, eu preciso identificar. É possível dedicar tudo isso de tempo numa unidade básica de saúde, em um hospital? Uma funcionária que a organização liberou para participar desse pré-natal psicológico lá dentro da empresa, ela pode ficar 2 horas ali, né? Então, tem todos esses detalhes. É claro que se for na sua clínica, fica mais livre para isso, né? Você consegue fazer isso de uma forma mais livre. Mas vai depender dos ambientes, talvez você tenha que seguir algumas regras da própria instituição, de tempo, limite de sessão, essas coisas. Então, gente, sempre bom senso, tá? Isso é muito importante no nosso trabalho, ter o bom senso, ok? Outro conselho que eu dou, né, para quem vai fazer pré-natal psicológico aí, é que a gente entenda como essa mulher está entrando e como ela está saindo do pré-natal psicológico. Então, assim, para que eu possa saber se essa mulher está apresentando ansiedade, estresse, depressão, por exemplo, que o objetivo é que ela não apresente,
ou o objetivo é que se ela está apresentando não evolua, né, não se agrave, eu preciso pelo menos medir isso. Então, eu vou medir onde? No primeiro encontro. Como? Aplicando instrumentos que me permitam obter esses dados, tá? Eu tenho dois instrumentos de minha autoria. Um deles, inclusive, é já aprovado pela SATEPS, do Conselho Federal de Psicologia, para uso dos psicólogos, tá? Que auxilia aí no pré-natal psicológico, inclusive, auxilia em várias outras questões, mas aqui, como a gente está falando de pré-natal psicológico, eu posso dizer que te auxilia no pré-natal psicológico também. Por quê? É uma triagem de primeiro, segundo e terceiro trimestre, que vai dar os pontos que as mulheres estão com mais dúvidas, né? E os pontos em que mais indicam alerta para o psicólogo de que aquela mulher pode estar apresentando alguma alteração emocional significativa. Então, eu aconselho muito que se utilize esse instrumento, ele chama triagem psicológica para aplicação em gestantes. O nome dele é TPAG. Se alguém quiser comprar esse instrumento, inclusive nós aqui no Mater Online vendemos esse instrumento manual, né, de aplicação e interpretação e o próprio instrumento, tá? Aprovado inclusive pela SATEPS. Pode entrar em contato com a gente para saber mais sobre esse instrumento, quem quiser. Mas o fato é que esse instrumento, ele dá todo o raio-x, o panorama geral do que você precisa entender, né? Se essa mulher está apresentando sinais de alerta para alterações emocionais significativas e quais são as principais dúvidas dela. Então, essas principais dúvidas, eu coletando logo no primeiro encontro, eu vou para minha casa e eu consigo, né, planejar os próximos encontros baseado nesse documento. Porque eu vejo lá, olha, a maioria das gestantes que vão participar desse grupo, elas responderam no TPAG que elas estão com medo de sofrer violência obstétrica. Então, eu vou montar uma aula para falar sobre violência obstétrica. Ao montar uma aula para falar sobre violência obstétrica, o que vai acontecer? Vai diminuir a ansiedade dessas mulheres. Por quê? Elas estão ansiosas porque elas estão sem saber, né, o que é, o que não é, o que é considerado, o que não é considerado violência obstétrica. Então, com essa psicoeducação, com essa orientação, eu consigo reduzir, então, as alterações emocionais dela, tá? Entre outras coisas, esse é só um exemplo, mas esse questionário, ele vai dar esses pontos pra gente, que vai auxiliar, então, exatamente aonde a gente tem que trabalhar cada um dos 6 encontros. Tá? Eu tenho um outro instrumento também chamado ISARG, que é instrumento de rastreio de ansiedade gestacional. Então, dá para identificar se essa mulher está com ansiedade baixa, ansiedade normal ou alta ansiedade durante o período de gestação. E eu acho muito importante também utilizar este instrumento, tá? Para medir a ansiedade logo no começo da gestação. Por quê? Lá quando acabou o seu pré-natal psicológico, eu aconselho que você aplique esses instrumentos novamente para poder verificar se foi eficaz ou não, né? As atividades que você trabalhou com elas durante esses 6 encontros, por exemplo. O que a gente espera com isso? Que aquelas questões que elas estavam apresentando dúvidas no começo do pré-natal psicológico, no final, quando você aplica o mesmo instrumento, aquelas dúvidas não podem mais aparecer. Elas têm que ter sido sanadas, tá? Porque se aquelas dúvidas foram sanadas ao longo do pré-natal psicológico, o que eu consegui fazer? Reduzir a ansiedade delas. E como que eu consigo confirmar se eu consegui, de fato, reduzir a ansiedade delas com essa minha intervenção chamada pré-natal psicológico, medindo a ansiedade dela? Então, eu tenho ansiedade, que eu tenho uma pontuação lá no começo, né? Então, eu tenho a pontuação X, e para cada uma vai ter uma resposta, né? Claro. E aí, você lá no final aplica de novo o mesmo instrumento de ansiedade, você vai comparar, né? Para ver, olha, Joana, no primeiro dia, ela apresentou 20 pontos. Quer dizer, no último dia, ela não pode mais apresentar 21 pontos. No mínimo, ela tem que continuar 20 pontos, né? Mas a preferência é que ela apresente 19, 18, né? Uma pontuação menor do que aquela que ela entrou. Porque aí eu consigo perceber que o pré-natal realmente foi eficaz. Ele teve a sua validade, porque o objetivo principal de eu realizar o pré-natal é
diminuir as chances daquela mulher vir apresentar ansiedade, estresse ou depressão, né? Ou auxiliar no enfrentamento quando elas já apresentam, né, essa alteração emocional, para que então essa alteração emocional não se agrave, ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre pré-natal psicológico, essa técnica que está crescendo, que está sendo divulgada. As gestantes estão procurando cada vez mais pelos psicólogos em busca desse tipo de técnica, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esses instrumentos, gente, lá no workshop introdutório de psicologia perinatal, eu vou ensinar vocês em detalhes sobre esses instrumentos, tá bom? Então, tanto o TPAG quanto o ISARG e outros instrumentos que eu não falei aqui nessa live, tá? Mas eu vou apresentá-los para vocês lá no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, tá? E, se eu não me engano, é na aula 2 que eu vou mostrar para vocês como se aplica, como se interpreta, por que usa, como usa, tá? Esses instrumentos, que são os únicos que nós temos hoje no Brasil disponíveis para aplicação e uso em gestantes e mulheres no pós-parto, tá? Aqui a Miriam está perguntando como se chama, né? Um se chama ISARG e o outro se chama TPAG, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de entender um pouquinho mais sobre o que é o pré-natal psicológico, a grande importância dele. E olha só, né, para eu finalizar aqui e deixar bem frisado para vocês, né, a grande importância do pré-natal psicológico não é só diminuir as alterações emocionais nessas mulheres, mas lembrem-se, essas mulheres, elas estão grávidas, e se elas estão grávidas, tem um bebezinho dentro delas, em desenvolvimento. Quer dizer, se eu consigo diminuir a ansiedade, estresse e depressão dessa mulher, ou se eu evito que ela venha desenvolver durante a gestação, o que eu estou fazendo? Exatamente, eu estou cuidando desse bebê também. Eu estou cuidando para que esse bebê não receba esses hormônios, né, que serão prejudiciais para o seu desenvolvimento fetal, tá? Como eu disse para vocês no começo da live, alguns bebês vão nascer prematuro e baixo peso. E se agrava a situação que, estatisticamente, já comprovado, né, nos artigos científicos, nos estudos, né, acadêmicos, que mulheres que apresentam ansiedade, estresse e depressão na gestação, elas continuam a apresentar no pós-parto. Se elas continuam a apresentar no pós-parto, começa a aumentar as chances dessa mulher ter dificuldade na amamentação, dificuldade na relação mãe-bebê. Se ela apresenta dificuldade na relação mãe-bebê, ela vai exercer práticas educativas mais negativas com aquele bebê. E aquele bebê vai ter maiores chances de apresentar atraso no desenvolvimento. A criança apresentando atraso no desenvolvimento, não tendo uma vinculação bacana com a sua mãe por conta das dificuldades que ela vai apresentando, por conta da ansiedade, estresse e depressão que ela continua apresentando no pós-parto, isso vai influenciar também na saúde mental daquele bebê, tá? Um bebê que é cuidado por uma mãe com ansiedade, estresse ou depressão, além do atraso no desenvolvimento, pode afetar também o desenvolvimento dele no sentido de comportamento mesmo. E a gente vai ter um sujeito aos 30 anos com depressão, com transtorno de ansiedade, justamente porque lá no início da vida dele, a mãe dele não foi cuidada, tá? Então, eu queria que vocês entendessem também a grande importância do pré-natal psicológico, não só para a saúde da mãe, mas para a saúde do bebê também. Então, essa intervenção é uma intervenção que ela é dupla. Ela intervém na saúde mental da mulher, mas também intervém na saúde e saúde mental daquele feto e daquela criança, daquele bebê, tá? Então, é muito, muito, muito importante essa prática do profissional psicólogo, mas ele precisa ter conhecimento em psicologia perinatal, porque não dá para eu falar de gestação, parto e pós-parto sem conhecer psicologia perinatal. Você quer conhecer psicologia perinatal? Então, eu tenho um convite para você. Eu venho aqui e dou aula exatamente como essa. Tô dando, a gente chama de live, mas são aulas, né? Ensinando vocês sobre psicologia perinatal. E mais do que isso, eu sou a organizadora do maior evento da América Latina de psicologia perinatal, onde a gente reúne milhares de psicólogos
para aprender psicologia perinatal, no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Para você que já garantiu a sua vaga gratuita, parabéns. Mas para você que ainda não garantiu a sua vaga gratuita para participar deste grandioso evento, workshop introdutório de psicologia perinatal, faça sua inscrição agora. Acabando a live, entra no nosso perfil do Instagram, você vai encontrar um link ali. Clica naquele link, ele vai te direcionar para uma página onde você vai deixar o seu nome e o seu e-mail e pronto, é gratuito. Você já vai estar inscrita e inscrito para participar desse nosso workshop. Então, você fique bem à vontade, inclusive para convidar outros profissionais, outros psicólogos que você conheça, para compartilhar conhecimento. É sempre muito importante, ainda mais de uma área tão nova, uma área que poucos psicólogos conhecem. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que recebeu o convite para participar do workshop e a pessoa disse assim: perinatal, psicologia perinatal, essa eu nunca ouvi. E sabe por que nunca ouviu? 99% dos psicólogos nunca ouviram falar realmente na área de psicologia perinatal. Então, apenas 1% dos psicólogos no Brasil tem algum conhecimento dessa área. E por isso é tão importante que você assista, participe dessas lives. Então, se você conhece alguém que você acredita que é um psicólogo, uma psicóloga que deveria estar recebendo esse conhecimento que será passado hoje aqui, já marca essa pessoa, chama ela também para vir assistir com você, independente se você está no Facebook, YouTube ou Instagram. Ok? Então é isso aí, pessoal. Gratidão, muito obrigada pela participação, presença de vocês aí no YouTube, Facebook e Instagram. Beijo no coração, tchau, tchau.